Olá, saudações e bem-vindo, caro internauta, a mais uma edição do programa Olho Visionário. Primeiro queremos agradecer a sua companhia que sempre se faz sentir no programa Olho Visionário. Saudações extensivas para os meus companheiros que em todas as sextas-feiras me ajudam a analisar vários fatos que marcam a atualidade nacional e internacional, e começo pelo Josias. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa Olho Visionário. Boa noite, Paulinho. Boa noite, colega Manassés. Boa noite, colega, seja bem-vindo. Manassés, boa noite. Boa noite, Paulinho Vilancourt. Boa noite, colega Josias. Boa noite, colega Taim. Estamos aqui em casa, mais uma semana, mais um programa, o nosso Olho Visionário, e vamos a isso. Doutor Augusto Tai, bem-vindo em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, muito obrigado a este grande programa Olho Visionário. Certo, hoje vamos falar de vários assuntos, mas os destaques vão para o Conselho Autárquico da cidade de Vilanculo acaba de adquirir uma viatura de marca Mahindra para a Polícia Municipal. Terminou no último domingo a Semana Mundial de Turismo. Antes de analisarmos estes e outros assuntos, vamos conferir os fatos da semana. Josias, qual é o seu fato da semana? Bom, para mim o fato da semana fui para Zimbábue, né, onde os professores, ou seja, Zimbábue lá está a passar uma crise atualmente, sobretudo na área de educação. Os professores protestam, arrancaram as aulas esta semana, mas eles não se fizeram as salas porque reivindicam salário baixo desde que o Zimbábue adotou um sistema de não usar o dólar, mas sim passar a usar a moeda nacional. Entretanto, os professores veem isso como uma baixa. Baixa por quê? Porque eles já vinham habituando do dólar, então com moeda nacional parece que as coisas não estão sendo adequadamente favoráveis para aquilo que é o custo de vida. Mais ou menos isso. Manassés, qual é o seu fato da semana? 29 de setembro, bom, passou a semana 29 de setembro, que é o dia do aniversário natalício do nosso primeiro estadista, né? E eu me baseei exatamente nisso porque nós temos o hábito de olharmos muito mais para o dia em que a pessoa parte para o além. Então eu fiquei mais agarrado exatamente no dia do seu nascimento e tentei olhar aquilo que ele pôde fazer em vida para o bem dos moçambicanos, e olhei também aquilo que nós estamos o que nós moçambicanos estamos a fazer para retribuir ou para enaltecer, não é, o gesto grande daquilo que foi o pai da moçambicanidade. Doutor Augusto Tai, qual é o seu fato da semana? Muito boa noite. Para mim há vários, mas parti para o fato mais polêmico, dado tamanho da personalidade que aqui posso trazer. O caso antigo presidente da República que insurge contra as instituições judiciais por ele implantado. Então, por que analisarmos isso? É que sempre ele esteve ligado à justiça, mesmo no governo de transição, como no governo mesmo após a independência, ele era ministro do interior. E como se não bastasse, presidente da República e a Procuradora-Geral da República, que a nomeia para este cargo, foi exatamente ele, quase nos finais do seu mandato em 2014. Não havendo aqui razões dele desconfiar que não há uma celeridade
para confiar nas instituições judiciárias em Moçambique. Este fato é um balde de água frio para o partido no governo, porque pegando na personalidade em si, confunde-se com a história da própria moçambicanidade. O que está por dentro? Isto é que traz para fora várias interpretações. Será que ele queria contestar isso ou porque foi força da oralidade? Esta aqui é a minha grande interrogação. Fiquei intrigado aqui. Ok, muito obrigado. Assim foram os fatos da semana dos nossos analistas. Vamos aos grandes assuntos que trazemos já a pensar em si. E o primeiro assunto mesmo tem a ver com a boa nova para os cidadãos de Vilanculo, que é a viatura que o Conselho Autárquico da cidade de Vilanculo acaba de adquirir para a Polícia Municipal, com vista a reforçar as suas ações operativas. A viatura foi adquirida pelos fundos ou pelo imposto pago pelos munícipes. Fala-se como qualquer coisa 2 milhões de meticais para a aquisição deste meio de transporte, que espera-se que venha a melhorar o trabalho da Polícia Municipal e também da Polícia da República de Moçambique. Josias, como é que olha para esta decisão tomada pelo Conselho Autárquico da cidade de Vilanculo ao comprar uma viatura para a Polícia Municipal, e o que é que pensa que pode trazer, principalmente neste momento em que estamos numa altura da Covid-19, em que penso eu que há muitas solicitações em diferentes pontos da cidade de Vilanculo e não só. Até porque já havia uma necessidade desde muito, porque aquele carro que a nossa polícia municipal atualmente se serve é um carro já escafiado, é um carro já cansado, que precisava mesmo de um reforço. Agora, o Conselho Municipal tendo adquirido uma viatura em forma de reforçar o que lá existia, né? O que lá existe é uma boa ideia, um bom princípio. Isto porque vai nos ajudar. O que nós temos notado ali nos bairros, sobretudo nas noites, existe aquilo que se chama a poluição ambiental, mas vou taxativamente poluição sonora. Existem alguns bairros que os munícipes não conseguem dormir, isto porque é devido ao barulho. Então, acredito já com uma viatura dessa natureza, é uma Indra, é uma viatura com uma força, falo de atração, que consegue entrar em qualquer bairro. Então, acho que se calhar, nem é calhar, virá mudar uma e outra coisa, sobretudo no meu bairro, Quinto Congresso. Tem uma vizinhança que não respeitam as horas para poderem tocar a música, e não conseguem tocar a música só para si, tocam até o vizinho também escutar e dançar, se possível, mas numa hora inadequada. Agora, a ideia é boa. Acredito que sempre existirá essa rotatividade, sempre de mudar os carros ou reforçar. Mas vocês, o Conselho Autárquico da cidade de Vilanculo acaba de adquirir este meio de transporte para reforçar as ações operativas da Polícia Municipal e o patrulhamento nos bairros. Qual é a sua análise? Bom, é uma boa conquista, né? Até porque, olhando para a nossa realidade, nós já somos um município desde a primeira, exatamente, a primeira municipalização, e nós, se calhar, éramos um município que, em termos do meio de transporte para a polícia, ficávamos exatamente atrás. Primeiro, através do padrão em si. A nossa viatura que usávamos aqui não oferecia, não era no mesmo padrão com a viatura dos outros
com munícipes, né? Ou com municípios. Agora, eu não vou aqui discutir o número. Eu vi ali dizer que isto teria custado quase 2 milhões de alguma coisa, isso é outra conversa. O que talvez nós teríamos aqui que dizer é que se junte o útil ao agradável, né? Se nós temos uma boa viatura agora para responder às exigências dos munícipes ou às necessidades dos munícipes, então que tenhamos também dentro desse Mahindra uma polícia, não é, que esteja em altura para fazer o mesmo trabalho que o carro nos oferece. Simplesmente como isso. Doutor Augusto, qual a sua visão em relação a esta boa nova para os munícipes da cidade de Vilanculo, e acrescento dizendo que durante a entrega do meio o presidente do Conselho Autárquico, William Tonzini, apelou o seu bom uso? Sim, é uma valia, tendendo e considerando que o município passou da vila para a cidade. E a nossa cidade é extensa, precisa de fato de ser equipado com meios e recursos que facilitam a missão da polícia camarária ou da polícia ou da defesa e segurança. Agora, o que se pode desejar é o uso racional deste meio. No uso racional deste meio alocado à nossa defesa e segurança, deve ser acompanhado com melhoria das vias de acesso, porque há, de fato, apesar de ter tração, isso só não basta, é preciso também melhorá-la. E não só, ser acompanhado com a devida manutenção e compra de sobressalentes, para além do uso racional do próprio recurso. E como não obstante dizia aqui o meu caro colega painelista, ele falou num tom de passagem, mas deve-se vincar, o uso racional que nós referimos-nos aqui é a pessoa humana, a pessoa, polícia camarária ou polícia da República, que lá que estiver, corresponder com essas expectativas, saber respeitar aquele recurso que é, segundo ouvimos aqui, imposto dos munícipes para facilitar a sua defesa e segurança e não fazer o uso indevido ou desvio de aplicação. Certo, depois deste assunto vamos olhar outros assuntos que marcam a semana. Caiu no último domingo o pano sobre as celebrações da Semana Mundial de Turismo, e o nosso distrito de Vilanculo é um dos distritos preferenciados pelos turistas nacionais e internacionais. Josias, como é que olha para o estágio atual do turismo ao nível do distrito de Vilanculo? Bom, no que refere ao estágio atual, segundo que me colocava a pergunta, o turismo para a nossa cidade está na linha de frente. Mas aqui eu tenho uma opção, né? Talvez naquilo que é a venda sim da nossa cultura. O que é que as instâncias turísticas fazem para a venda da própria nossa cultura? O que é que eles fazem? Não podemos falarmos do turismo apenas olhando para aquilo que é o turista quando cá aparece, apenas ver aquilo que se chama gastronomia, né? Olhando só para aquilo que são as comidas nossas aqui no distrito. Por mim, eu julgo que existe uma necessidade de, né? Imagina só, numa estância turística, não basta só existir todos esses elementos aqui que eu citei. Por mim, eu julgo que talvez podiam criar uma forma, não é, de venda da nossa cultura. Neste caso, eu falo daquelas nossas danças tradicionais, não é? Chamar um músico para vender aquilo que Moçambique é, aquilo que Vilanculo é.
são alguns aspectos que não são notáveis. Quando aparece o turista, talvez só limita-se a passear por ali, comer isto, mas aquilo que são as nossas origens, como tal, em algum momento não é bem visível. Não é bem visível. Então eu julgo que há uma necessidade, não é, numa instância turística, chamar lá a presença de um autor, fazedores de teatro, por exemplo. Não é? É do teatro que significa uma cultura de um certo povo. Não é? É da música que descobre-se aquilo que são os talentos, não é, do povo moçambicano. É da dança tradicional, não é? Por exemplo, falo da timbila. Timbila é patrimônio mundial atualmente, né? Agora, não sei se já aconteceu, talvez numa instância turística, que estão lá os turistas, depois de um passeio, num mergulho, aí volta, estão a ver como é que se toca a timbila, como é que se dança, não é? Contos, não é? Não sei se já aconteceu não sei se isso tem acontecido para certas assistências turísticas. No seu ponto de vista, o que é que isso significaria? Isso significaria que, acontecendo tudo isso que eu estava a contar aqui, seria uma das formas de alavancar aquilo que é a nossa cultura, não é? Aquilo que seria também uma das formas de fazer falar em Moçambique, as pessoas de fora conhecer o que é Moçambique, porque não basta só constar nos mapas, mas em algum momento há uma necessidade de percebermos o que é que existe em Moçambique, o que é que acontece. Josias, é mais ou menos. Manassés, como é que olha, celebrou-se ou caiu o pano das celebrações do Dia Mundial de Turismo no domingo passado? Qual é o seu olho, qual a análise que faz em relação ao atual estágio do turismo ao nível do distrito de Vilanculo? Bom, até porque posso dizer que antes do Covid-19 não estava a 7 maravilhas ou a 1000 maravilhas, como se diz em gíria popular, mas estava tudo bem, né? Dava para suportar, mas com a situação da pandemia, nós todos sabemos que o setor do turismo é que sofreu muito, né? Logo que a situação começou, e o pessoal do turismo todo aqui a nível da zona municipal, ou se calhar até do distrito todo, e tiveram a situação de serem mandar parar, né? Encerrar as portas, e não estaria a 1000 maravilhas a sabermos dizer que há quem vive daquilo e que nessa altura está em casa, não a fazer nada porque está com as portas fechadas. Então, não é culpa dos fazedores de turismo, né? Porque as instituições estão lá, as instalações estão lá, mas tivemos essa problemática da pandemia. O que nós esperamos é que passe a pandemia e tudo volte à normalidade para darmos continuidade daquilo que eram os nossos programas, né? O programa das instâncias turísticas aqui locais antes da problemática da Covid-19. Doutor Augusto, qual é a sua análise? Sim, muito obrigado. Foi bem dito aqui. O turismo tem este outro lado, que é de quecar os usos e costumes de uma dada comunidade, de um certo povo, dessa nossa sociedade. Então não pode se separar o turismo desta particularidade. Então deve se conjugar aqui. Se se fazia, tudo bem. Se não se fazia, então comece a se dar a prioridade desses fazedores da cultura, da dança, de teatro, de modo a fazer com que o turismo seja uma realidade. Estava parafraseando os meus colegas de painel, mas indo naquilo que é minha percepção, é verdade que temos aqui o turismo e é um local mais preferido do mundo. O que nós devemos aqui, se calhar, referenciar é que as autoridades, sim, que haja
normalidade, para voltar ao alívio, para a reabertura do nosso turismo, mas é preciso que as instituições que zelam pelas medidas ou pela execução das medidas de prevenção, sejam elas de fato feitas desde os pontos de chegada, o ponto de hospedagem, porque todo o cuidado é pouco. Nós temos a nossa sorte em Moçambique. Se nós repararmos para os outros países, mesmo a Espanha, voltou a agudizar as medidas de prevenção até encerramento, depois de ter aliviado. Não é só a Espanha, mesmo a África do Sul. Associado a isto, reparem só que o Zimbábue está a fazer de uma outra forma silenciosa, porque não querem acompanhar a própria realidade. E um palito de fósforo queima milhares de hectares. Então, distraindo-se, porque queremos aplicabilidade, queremos alavancar a nossa economia que está ficando sufocada por causa da pandemia, fecharmos um olho à vigilância, à exigência das medidas preventivas, não ser taxativo como é que as coisas estão, estamos a nos auto-vacilar ou nos auto-silenciarmos. E então, ouça lá que o Dia Internacional ou Mundial do Turismo tenha uma vénia para nós em Vilanculo. Certo. Assim, fizemos a primeira parte do seu e nosso programa Olho Visionário. Vamos observar nosso intervalo e voltamos já já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Voltamos para a segunda e última parte do programa Olho Visionário, onde continuamos a analisar vários fatos da atualidade. Assinalamos no dia 25 de setembro a passagem do 56º aniversário das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que libertaram este país do jugo colonial português. Dr. Augusto, o que tem, que análise faz olhando para os 56 anos que passam das Forças Armadas de Defesa de Moçambique? É verdade que naquela altura os chamados jovens de 25 de setembro, o seu papel era de libertar o homem e a terra que estavam nas mãos dos portugueses, mas atualmente temos acompanhado outras ações. Como é que compara as forças de defesa daquela época com as atuais? Muito bem, obrigado. E começando segundo a colocação, é necessário perceber que o surgimento do 25 de setembro de 1964 não surge só por acaso. É o problema do colonizador nosso que nos desprezou de caras. Houve aqui uma iniciativa diplomática, negociação pacífica, incluindo escrever cartas, mas que fomos, nessa altura, recusado a nossa autodeterminação. Uma espécie de 3 vezes a essa tentativa e gurou no negativo. Não havia uma outra saída senão verdade,
por via armada. É disso que ainda em 63 começa-se a preparação dos homens, onde parte o primeiro grupo de 250 jovens para os treinos militares na Argélia, depois segue os outros para o Egito, segue os outros de novo para a mesma Argélia. E daí, com seu regresso, cria essas condições e a base para preparar a epopeia ou a insurreição armada, em que chega ao seu apogeu a 25 de setembro de 1964. Isto porque fomos negados a reposição da nossa autodeterminação. Não havia outra maneira, não havia outro recurso, senão partirmos para a guerra. E essa guerra que nos deu, portanto, um percurso de 10 anos, em que vieram terminar a 7 de setembro de 1974 com as assinaturas dos acordos de Lusaka. E essas assinaturas de acordos de Lusaka foram benéficas não só para os moçambicanos, assim como para os portugueses, porque muitos jovens de lá encalhavam, morriam inocentemente, e eles tiveram sorte porque aqueles que eram capturados vivos depois de acordos de Lusaka foram deliberados naquela coisa de amnistia, clemência. Então, de 7 de setembro para cá, as forças populares de libertação de Moçambique se encarregaram em preparar o terreno para a mais célebre cerimônia, a epopeia da Revolução, o apogeu, que trata-se de proclamação da independência total e completa de Moçambique a 25 de junho de 1975. Bom, ainda éramos pequenos, nós os outros, 5, 6 anos, 5, sem exagero. Alguns de vocês eram antes de existir nesse pensar. E atingido que foi a proclamação da independência, o papel das forças populares de libertação de Moçambique, das forças armadas, encontra um outro cenário, que é de defender a pátria, a soberania e a independência nacional. O papel é este desempenhado em várias frentes, incluindo a das agressões rhodesianas, sul-africanas, e as Forças Armadas conseguiram. Agora, o que representam os 56 anos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique no contexto atual? Esta celebração encontra vários desafios que vale a pena enumerar. Celebram-se, sim, 56 anos cheios de desafio. Uma é da agressão armada perpetrados pelos desconhecidos, insurretos, em que, na linguagem mais comum, chamam de insurgentes, mas que nem deviam ter se chamado de insurgente, porque nem são locais. São terroristas e que estão a esquadrejar moçambicanos lá. Estão a destruir a infraestrutura em Cabo Delgado. É um desafio que se impõe a esses jovens hoje, não daqueles de ontem, esses das Forças Armadas. E não só. Tem um outro desafio no centro do país. Portanto, a famosa junta militar da Renamo do Mariano Nhongo também precisa a responsabilidade desses jovens. Não é só isso. A pandemia de Covid-19 está no meio a fazer das suas. Também precisa
esses jovens para que chamem a atenção na sensibilização e cuidem-se também para melhor defender a soberania. E não só, também na gesta da nação. A massificação e a transformação dessas Forças Armadas em profissionalização. Para a profissionalização do Exército é preciso a ciência e a técnica. Aí que está. E essas atividades, para serem concretizadas, é preciso serem antecedidos de uma outra atividade, que é a sensibilização, a consciencialização dessa juventude, desses acadêmicos, em população em geral, sobre a historicidade e a trajetória desses jovens de 25 de setembro até a formação do Exército, até os dias de hoje. Não é um papel simples, em que aqui já o Exército tem a ver agora com a ciência. É preciso lá ter investigadores, é preciso lá aqueles que sabem viajar para outros exércitos enquanto ainda estão no seu território, conseguir descobrir o que é lá, aquilo que nós chamamos de informação militar. Então, aqui encontramos um desidrato que é preciso buscar do legado dos jovens de 25 de setembro. E é preciso ser inculcado aos jovens de hoje, porque são eles garantia da nacionalidade, da soberania, do patriotismo e da independência nacional. Caso contrário, veremos esgorado a autodeterminação nossa, com essas pequenas invasões, e muito mais com a descoberta dos nossos recursos naturais. Estamos a falar do nosso gás, estamos a falar do nosso petróleo, estamos a falar de nossos recursos como pedras preciosas, areias pesadas. A partir desses recursos, aqueles que não têm espaço nos territórios deles, vivem nas serras, vivem nas montanhas, a cobiçam de todos os ângulos e de todas as formas, incluindo a de aliciamento dos jovens. Reparem que esses jovens estão a enfrentar um outro problema sério. Desemprego aos jovens. E mesmo aqueles que estavam a trabalhar tiveram que fechar por causa da pandemia. E qual é a moral patriótica desses? Ninguém sabe. E, em algum momento, alguns engrossam a esses desestabilizadores. É um papel que não é compreendido, não é medido, que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique carregam consigo. Porque sem esses não existe autodeterminação. Muito obrigado, Dr. Augusto. Mano Cis, como é que olha para os 56 anos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique que assinalamos no passado, dia 25 de setembro? Bom, até parece que este tema aqui só deveria ter sido dedicado ao Dr. Augusto, tanto que como primeiro pai ninguém, é a primeira vez que ele participa do debate. Ele em linhas gerais já descreveu tudo e eu penso que nós cá não teríamos mais algo a acrescentar, talvez encorajar os jovens que estão nas linhas de frente, né? Tanto para Cabo Delgado, tal como para aqui na Zona Centro, que tenham muita coragem e que se inspirem naqueles jovens do 25 de setembro e que deem continuidade com aquilo que é o objetivo das nossas forças, que é defender o nosso Estado. Vocês, qual é a sua análise? Bom, primeiro é parabenizar esses jovens de 25 de setembro que naquele tempo conseguiram manipular metralhadoras sem saber escrever, sem saber ler em algum momento, e por uma justa causa na altura. Não era pelo emprego como acontece atualmente, não é? Com os jovens atuais. Se nós formos a notar, a maior parte dos jovens que atualmente estão nas fileiras das Forças Armadas não estão lá talvez
Pelo amor à pátria. Pelo amor à pátria, mas sim existe aquilo que eles dão como primeira prioridade, que é o emprego, é dinheiro, não é? Agora aqui há que pararmos e refletirmos. Esses jovens deviam buscar essa experiência, ou devem buscar essa experiência, aos jovens de 25 de setembro do passado que lutaram, não é, para o bem comum deste país. Lutaram na busca da paz. Agora, o colega aqui falou de aliciação, né? Na verdade, há relatos que até alguns jovens que estão em Cabo Delgado são aliciados, não é, com dinheiro para poderem se engrenar ou se juntarem àqueles terroristas, ou seja, os insurgentes lá em Cabo Delgado. E não só os militares, e há fontes também que dizem até alguns compatriotas nossos moçambicanos se juntam. A título de exemplo, foi esta semana que foram pegos 2 jovens. Esses jovens eram colaboradores daqueles terroristas e julgaram lá que... Não vende informação. Sim, julgaram que lá existem alguns moçambicanos que ligavam e interagiam com ele para poder saber em que condições as forças estavam a se preparar. Mas, para mim, para olhar isso, eu julgo que aqui existem vários fatores associados a isto. Um dos fatores é a própria corrupção. Que a corrupção não começa agora, pelo que eu percebo. A corrupção começa com o próprio colono. O colono é que vai plantar a corrupção aqui em Moçambique. Isto porque, a partir daquele momento que eles diziam, olha, podemos te comprar para você deixar de ser o negro como tal, mas sim ser negro português. Percebe, né? Daí começou a corrupção. Você era sujeito a comprar uma raça que você não é. E nunca será. Nunca será para ser um português. Agora, o mesmo acontece em Cabo Delgado. As pessoas reparam, olha, na vida eu nunca peguei 100 mil. Então, se eu estou aqui porque é pelo emprego. Acredito que alguns pensam assim, se estão lá, não estão lá para defender a pátria como tal, mas sim estão lá pelo emprego. E quando aparece alguém com certo valor, ele diz, porra, na vida eu nunca recebi um valor do gênero. Mais prático, eu receber esse dinheiro, vou ajudar a minha família, talvez vou tentar resolver uma e outra coisa. Agora, é disto que eu digo, esses jovens devem buscar a experiência aos nossos pais, aos nossos tios, que no passado lutaram sem sequer falar de um valor que talvez seria remunerado em cada final do mês. Agora, Cias, numa situação dessas em que os jovens são aliciados e acabam se juntando para os grupos terroristas que retardam o desenvolvimento do país, qual é que deve ser o papel do governo? Eu vou para ali. É assim, Paulino, Moçambique não é pobre, como alguns dizem. Moçambique é muito rico. Dizia o colega aqui que nós temos muitos recursos. Agora, o que é que se precisa fazer? O primeiro aspecto, há que o governo parar, olhar e reparar o salário mínimo para cada funcionário do aparelho do Estado, seja aparelho do Estado nas instituições privadas. Hoje em dia a vida é muito cara. O salário mínimo é por aí 4 e tal. Um saco de arroz é por aí 1.200, 1.500. Falo de 25 quilos. Tu pensas que se aparecer alguém com um valor que eu acho que com este valor posso resolver para alguns problemas para a minha família, não posso aceitar? Agora, com isso eu quero dizer o quê? Moçambique, sendo um país que tem muitos recursos, a distribuição desses nossos recursos tem que ser equitativa. Percebes? No seu ponto de vista, sim, acha que isso não está a acontecer? Veja o nível de vida que a maior parte dos moçambicanos leva. E veja também um certo grupo daqueles que se intitulam, né? Tu vais ver que o nível de vida é muito diferente. Existem alguns que conseguem aglomerar ou conseguem juntar uma boa riqueza, e olhando alguém que se calhar por dia consegue ter um pão só é suficiente para um mata-bicho para poder alimentar na sua família.
e para ter qualquer coisa para talvez lhe servir como jantar é difícil. Agora, se estás a imaginar com muitos recursos, se a distribuição desses recursos fosse equitativa, acredito que não seriam poucos jovens talvez que podiam pensar em se juntar, não é, com os terroristas, a pessoa poder, olha, eu ganho bem, qual é a necessidade de eu ir me juntar com insurgente, alguém que vem invadir o meu país? Não ganhar bem muito assim, mas ter uma ocupação. Sim, uma ocupação. Um emprego mesmo, que no fim do mês consegue ter. Porque é assim, Paulino, a título de exemplo, este ano aqui provou-se, aumentou-se o salário para os deputados, não é? Mas para o funcionário público não foi possível. Eles provaram, para mim aí me abre um outro pensamento. Em algum momento, se eles estão lá, mas sim, eles devem estar lá a representar o povo como tal. Eles estão lá como pais, mães do povo. Agora, não faz sentido, um bom pai não é aquele que, em plena crise, qualquer coisa que apanha, pensou ele primeiro buscar para o seu estômago, ou buscou para a tua boca, antes de olhar para o teu filho. Este seria um bom pai. Eu falo de alguns deputados, nem de alguns, aqueles deputados. Eles, este ano aqui, tiveram o mesmo salário, mas olhando para aquilo que é o funcionário, não deve quase nada. Certo, Manassés, ainda dentro deste tema sobre os 56 anos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, em relação aos ataques que continuamos a verificar cada dia que passa, caso particular aqui no centro do país, temos já autoproclamado a junta militar que continua a fazer das suas. Praticamente as forças de defesa conhecem onde, pelo menos a região onde esses homens se encontram, e idem para Cabo Delgado, pelo menos os locais onde esses insurgentes têm se instalado são conhecidos, mas até hoje não há luz verde. O que é que estará a falhar? Bom, podemos estar a correr o risco de estarmos a lutar conosco mesmo, né? Não quero acreditar que seja falta de vontade do governo, né? Eu quero acreditar que desde que tivemos esse problema de insurgência, no princípio não levamos assim tão sério. Eu lembro em 2017, quando isto despoletou, não queríamos levar o assunto assim, como é que é, seriamente. Entendemos nós que talvez fosse uma situação passageira e que estava instalada em alguma zona e que depois ia por si mesmo desaparecer. Entretanto, é difícil, nós temos essa questão que estava aqui o colega Josias a falar do aliciamento, né, em que alguns jovens são aliciados, porque ele descreveu tudo. Por que alguém é aliciado? Essa questão de não haver distribuição equitativa dos recursos, essa questão do desemprego. E temos também, há uma política no nosso exército em que alguns jovens se ingressam no exército, nem é muito pelo emprego, como dizia aqui o colega Josias, mas parece que para o emprego, como é que é, formal cá fora, na vida civil, mas se tu não ostentas aquele documento, como é certidão militar ou de qualquer coisa por ali, tu não faz parte dos requisitos para a contratação. Então muitos vão para lá não exatamente pelo salário como tal, porque no exército não há salário, não é? Para os que cumprem o serviço militar obrigatório, não ganham lá muita coisa, se calhar até podíamos considerar isso como algum subsídio, né? Então, mas são grandes estratégias militares, porque o treino que eles têm é o mesmo que tem aquele que é mesmo um militar de alto gabarito. Entretanto, são exatamente esses jovens ali que depois da desmobilização frustram as expectativas, onde talvez pensavam que talvez iriam conseguir o bom emprego depois do cumprimento do serviço militar,
e não consegue. E são esses mesmo, com aquela experiência, com aquela estratégia militar, e ele é convidado, já são conhecidos, eles são convidados para ingressarem nesses grupos terroristas ou recrutados pelo Mariano Nhongo, e eles facilmente caem, porque eles encontram uma oportunidade de um enriquecimento, entre aspas, fácil, não é? Sim, Mano Seixas, a minha questão é, as nossas forças não têm capacidade de entrarem lá no mato onde Mariano Nhongo e os seus homens estão neste exato momento? É assim, vou responder a questão que estás a colocar. Não vai responder. Mano Seixas. Bom, eu não diria que tem ou não tem. Isso é muito difícil, Paulino, porque eu não estou lá com eles, eu não entendo quase nada assim das estratégias militares, mas eu quero acreditar que pode não ser fácil, porque nós, por exemplo, eu voltando para trás, vamos lá olhar para a guerra de desestabilização, aquela que nós tivemos de 16 anos, não é? Apesar que aquela era em quase todo o território, não é? Mas eu quero acreditar que sempre em algumas zonas eles sabiam se dizer que na zona X tem o batalhão, ou tem lá o quartel, tem o comando, não é? E por que nós precisamos levar todo esse período de 16 anos? Estás a perceber? Então, acho que ali tem mais a ver com a estratégia ou militar que cada grupo usa. Nós, por exemplo, aliás, temos aqui o Mariano Nhongo, sabemos dizer que eles optam pela famosa guerrilha, em que não é fácil, não são ilocalizáveis. Então, há aqui talvez um perito em matéria, como é que militarismo, que talvez podia estar aqui a nos abrir um bocadinho a mente. Obrigado. Josias, lhe dou 1 minuto só. Mas é para ali onde eu queria chegar, só que o colega Manassés já disse, guerrilha, Paulino, não é fácil você ir ao encontro de um guerrilheiro, porque ele não tem um lugar localizado. Talvez daria um exemplo. Tu estás a ver quando tu perdes uma moeda no areal, tu sabe dizer que eu tenho uma moeda no areal, mas não sabe achar taxativamente onde é que é. Você é sujeito a procurar talvez um imã, não é? Para tentar para tentar palpar onde é que pode encontrar a moeda. O que acontece com o Nhongo? O governo pode ter uma vontade de estar de ir ao encontro dele, mas sendo alguém que está no mato, está a perceber? Não é fácil. Mas fora disso, quando tu faz pergunta no que refere aos jovens que podem estar a se juntar ao Mariano Nhongo, lembra, numa das edições, é aquilo que eu dizia, que existe uma barreira. Por que o governo, em vez de dizer 35 anos para poder se ingressar no aparelho do Estado como tal, entre aspas, né? Falo só para o aparelho do Estado. Se colocasse mais 40 anos, se colocasse limite de 40 anos, não é, para poder absorver alguns jovens no ingresso no aparelho do Estado, percebe? Talvez seria um tempo longo, parece curto, mas é longo, porque a pessoa ainda vai alimentar aquela expectativa, aquela esperança de um dia pode estar, ou pode ainda vir servir o Estado como tal. Agora, se chega uma dada altura que alguns se pensam inútil, percebe, né? Para o ingresso no aparelho do Estado, né? Em algum momento, quando a pessoa coloca isso na mente, a probabilidade de se juntar ao Mariano é maior. Acho que eu já não sirvo nada. Doutor Augusto, para poder fechar este tema, quero saber de si, para o caso particular, os ataques dos chamados insurgentes já passam 3 anos, mas até agora as nossas forças não conseguem combater. E também temos o assunto daqui do centro. Posso dizer que são 3 províncias que estão a ver esses ataques. Temos Cabo Delgado, Manica e Sofá. São 3 províncias. Mas as nossas forças até agora não conseguiram controlar esta situação. Qual a estratégia que gostaria de deixar ficar, só para fecharmos este assunto, para entrarmos no último, porque o tempo já não nos permite? Sim, os colegas aqui tentaram ir até o encontro, mas a questão mais chave, para além de aliciação, é o problema em termos de desestrangulou o sistema que nós tínhamos de vigilância popular. Então, nós já estamos a coabitar com o indivíduo que não conhecemos a sua proveniência, as razões da sua existência lá. Este é o número 1. É assim como os insurgentes em Cabo Delgado conseguem
ir para alguma zona. Eles não vão para lá armados. Primeiro adiantam os centavos naquela comunidade. E porque não temos esta coisa de como identificar aquele, e porque já eliminamos aquele sistema de controle, quem é você, vem de onde, o que vem fazer, por quanto tempo, e então se eliminou. Você pode receber alguém em sua casa sem comunicar o descaso ao chefe de quarteirão, e as pessoas vão à sua casa, armazenam o material bélico, e só no dia seguinte você está a ver os homens a chegar ali e usam. É assim como eles conseguem invadir os quartéis. Esta é a primeira questão. A segunda, para a questão daqui do centro, é o problema da lentidão do sistema político em dizer que é uma guerra não declarada. Deixemos que ainda vamos negociar com fulano, isso da autoria. E só agora que os donos daquela aparição estão a pronunciar-se. Vocês não podem queimar carro porque não desentendem comigo.